E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula hoje? Mas antes da gente iniciar a nossa videoaula, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você ao final desse vídeo não tiver entendido nada, aí você cancela a inscrição, tá certo? E aí, já se inscreveu? Então vejam só, hoje nossa aula vai ser sobre potência com expoente fracionário. Primeiramente, o que seria uma potência, né? Uma potência seria uma forma de escrever um número que estaria nesse formato aqui, ó, A elevado a B. Como assim, professor? Como exemplo, eu vou fazer aqui do lado com números. A, no caso aqui, eu vou chamar de 3 e B vou chamar de 5, tá certo? Poderiam ser qualquer número, tanto no lugar do A quanto no lugar do B. A potência ela é composta por dois números. Esse aqui de baixo eu chamo base, ok? E esse aqui em cima eu chamo de expoente. Todo mundo já se deparou com um probleminha como esse, né? Um número escrito nesse formato. Nesse caso aqui, ó, do exemplo, minha base, quem é, galerinha? Isso mesmo, minha base é 3 e meu expoente é 5. Tranquilo, né? Ô professor, e como é que a gente acaba resolvendo uma potência? O expoente, esse número pequenininho aqui em cima, sempre vai me dizer quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Traduz aí, professor. Por exemplo, se temos 3 elevado a 5, isso quer dizer o quê? Que o 5 está me dizendo que eu vou repetir o 3 5 vezes, multiplicando ele por ele mesmo. Então, ficaríamos com 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aqui só basta nós efetuarmos as multiplicações. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, quer dizer que 3 elevado a 5 é igual a 243, tá certo? Professor, então quer dizer que 5 elevado a 3 também é 243, não é isso? Vamos confirmar para ver se é verdade. Quem é nossa base agora? Isso, 5, né? E nosso expoente, o 3. Então, quer dizer que eu vou multiplicar o 5, minha base, por ela mesma 3 vezes. Então, ficaríamos com 5 vezes 5 vezes 5. Não é isso, galerinha? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Deu bem diferente, não foi? Então, percebam. 3 elevado a 5 é totalmente diferente de 5 elevado a 3. E tem muita gente que acaba cometendo o erro dizendo o seguinte, que 3 elevado a 5 é 3 vezes 5, que é 15. E isso está totalmente errado. Tudo bem, galera? Isso aqui só foi uma revisãozinha rápida do que seria uma potência. Agora, vamos ver um outro exemplo de potência? Potência com expoente fracionário. Na potência com expoente fracionário, nós continuamos tendo uma base, só que nosso expoente aqui, ó, é composto por uma fração. E mais uma vez eu vou colocar um exemplo aqui do lado com números para que vocês possam entender. Por exemplo, eu vou pegar a minha base 3 e meu expoente 5 sobre 2. Tá certo? Então vejam, isso pode acontecer, uma potência, só que meu expoente ele é fracionário. Isso serve para que a gente consiga trabalhar com potências e com radicais. O que seria um radical, professor? Radical seria esse símbolo aqui, ó, que é utilizado na operação de radiciação. E como é que isso funciona, professor? Traduza aí para a gente, por favor. Toda vez que nós tivermos uma potência em formato fracionário, nós tanto podemos fazer operações com essas potências, como também podemos transformar essas potências em radicais, onde nós adicionamos o radical, que é esse símbolo, nossa base fica dentro do radical, e esse número que fica aqui em cima no nosso expoente seria o expoente dessa base dentro do radical,
E esse que fica aqui embaixo, que é o denominador, seria o índice do radical. Eita, professor, eu não entendi foi nada esse monte de letrinhas. Então eu vou traduzir para vocês com números e vocês vão perceber que vai dar para entender rapidinho, tá? Então pegando o exemplo lá em cima, 3 elevado a 5 sobre 2, né? Vamos transformar isso aqui em um radical. Colocamos o símbolo do radical. A base nossa é 3 e só basta nós determinarmos quem vai ser o expoente dessa base e quem vai ser o índice desse radical. Sempre é você seguir a mesma ordem, tá? Base, expoente e o de baixo, o índice. Como assim, professor? Nossa base é 3, o expoente dessa base seria 5 e o índice do radical 2, ou seja, ficaríamos com a raiz quadrada de 3 elevado a 5. Inclusive, toda vez que o 2 ficar aqui do lado, ó, que será uma raiz quadrada, ele não precisa aparecer, é opcional, tá certo? Então, vamos ver mais um exemplo, só para vocês ficarem mais experientes. Se eu tiver 4 elevado a 7 sobre 3, como é que eu transformo isso aqui em um radical? Repito, né, o símbolo, que vai ser para todos os casos. E teremos o seguinte, nossa base, aí eu vou dar um segundinho aí para que vocês me digam quem é o expoente que fica aqui em cima. Segue sempre a mesma ordem, ó. Expoente e índice. Expoente 7 e índice 3. Então significa dizer, ó, que 4 elevado a 7 sobre 3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 elevado a 7. Ô professor, e se eu quiser resolver isso? Só basta o seguinte, você não ficou aqui nesse caso com 4 elevado a 7, aí você só é multiplicar o 4 7 vezes, vai dar um valor. Esse valor nós calculamos a raiz cúbica, mas isso fica para outro vídeo, tá? Esse aqui é só para a gente entender que a gente consegue transformar tanto a potência de expoente fracionário em radical, como podemos fazer o contrário. Deu para entender até aí, galera? Espero que sim, tá? Se deu para entender, já deixa um like. Eu aproveitei aqui, galerinha, já trouxe alguns exemplos para que a gente acabe testando se a gente consegue transformar uma potência com expoente fracionário em um radical, tá? Então, nesse exemplo aqui, como é que ficaríamos? Ficaríamos com o radical. Lembra que o número de cima sempre vai ser o expoente da minha base e o número que fica embaixo vai ser o índice do radical. Então, ó, ficamos com raiz quadrada de 7 elevado a 3. Nesse segundo caso aqui, ó, o radical, minha base é 2, não é isso? Então eu coloco ela aqui dentro. Qual seria o expoente que nós colocaríamos aqui? Isso mesmo, o 5. E qual seria o nosso índice? Isso mesmo, 3. Ah, gente, o exemplo 3 aqui acabou ficando igual ao 2, né? Vamos modificar e colocar aqui embaixo o 4. Então, ficaremos com o seguinte. Raiz de 2 elevado a quanto, galera? Isso, 5. Porém, o nosso índice agora da nossa raiz é 4. Raiz quarta de 2 elevado a 5. Aqui no exemplo 4. O professor, agora o senhor complicou, colocou uma fração elevada a outra fração. Não tem problema. A diferença aqui é que nossa base agora é 1 sobre 4. Então, nós repetimos da mesma forma aqui 1 sobre 4. E elevamos essa base da mesma forma que fizemos nos casos anteriores. Quem fica aqui em cima? Isso, o 6. E aqui do lado, no índice, isso, 2. Raiz quadrada de 1 sobre 4 elevado a 6. Fácil, né, galerinha? E aqui, ó, ficamos com... Quem é nossa base? Isso, 8 sobre 3 elevado. Quem é nosso expoente? Isso mesmo, 5 e o índice 3. Muito fácil, né? E aqui, ó, por fim, nesse caso, nós ficamos com raiz de quanto? Isso, 4 elevado a quanto? Isso aí, 8 com índice 5. Não é fácil, galera?
Se você não está entendendo ou se você acabou tendo um pouquinho de dificuldade, não tem problema, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente, tá certo? E só para a gente concluir a videoaula, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Se nós tivéssemos a raiz de 8 elevado a 7 e o índice aqui do radical fosse 3, e eu pedisse para que vocês transformassem em potência, será que vocês conseguiriam fazer? Tenho certeza que sim. Quem seria nossa base? Isso, o 8, né? E aqui ficaremos com uma fração. Quem fica em cima? Isso mesmo, sempre é o expoente. E aqui embaixo, o índice da raiz. Tenho certeza que isso fica mais claro para vocês agora. E por fim, ó, se eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 5, como é que ficaria isso em forma de potência fracionária? Quem seria a nossa base? Isso mesmo, o 2. Aqui em cima uma fração, né? Em cima fica sempre quem? Isso mesmo, o expoente. Ficaria 5, o expoente daqui, né? E embaixo o índice da raiz. Professor, aqui não apareceu. Eu falei há pouco tempo atrás que quando não aparecesse, essa raiz é o quê? Isso, raiz quadrada. Então é como se tivesse 2. Deu pra entender, galerinha? Eu espero que sim. Se você não se inscreveu no canal, vou pedir mais uma vez que você se inscreva. E eu espero que tenha ajudado você, tá? Qualquer coisa é só colocar aqui no comentário alguma dúvida, alguma dica. E valeu!